Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochi Veda Vibhagine Yomada Vyapta Dehaya Dakshinamurti Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, welcome, bem-vindo todos. Nós reiniciamos Atma Bodha, no verso 22. O reflexo da lua na água, que não está imóvel, nos dá a impressão de que a lua está se movendo por causa da ignorância. Naturalmente, a ignorância, pensar que na verdade, quando a água se move muito, a gente não sabe, tem uma ou quantas luas, né? Aqui eu estou vendo diversas luas, né? Então, essa ignorância, né, faz com que nós percebamos, né, que a lua está se movendo, que a lua é mais do que uma lua. Similarmente, devido à ignorância, as ações, os sentimentos e responsabilidades do Jiva são transferidas ou atribuídas ao ser, quando ele diz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me movo, né? Eu me canso. Só devido a essa ignorância, as ações, sentimentos e responsabilidades dos Jivas, elas são atribuídas ou projetadas ou transferidas, aparentemente transferidas para o ser, para o eu. Embora elas pertençam ao corpo sutil, Sukshma Sharira, o corpo sutil, pertence ao corpo sutil, né? Mas eu transfiro todas essas ações para o ser, porque eu me identifico com o corpo sutil naturalmente, né? É somente isso, né? Sempre, todas essas analogias do Vedanta, elas visam simplesmente, né, tornar esses conceitos o mais claro possível, né? Eu não sou aquilo que se modifica, eu não sou aquilo que se move, eu não sou aquilo que faz alguma coisa, eu sou esse princípio, testemunha, o sujeito, testemunha, que não faz ação, né? A carta, que não faz nenhuma ação. E que também não experiencia, aí que é a parte mais tricky, né? Eu não sou o princípio consciência experienciador. O experienciador é o intelecto do Jiva. Através de quê? Através dos 3 corpos, né? E os órgãos sensoriais. Os órgãos sensoriais, a mente, o intelecto, então, isso é que constitui a entidade Jiva, que é a entidade experienciadora e conhecedora. Mas eu não me movo, eu não faço nada, eu simplesmente observo, né? Eu testemunho as ações, os sentimentos, as responsabilidades, os sentimentos de inadequação ou de adequação, né? De vaidade ou de... Qual seria o oposto da vaidade? Vaidade ou não. Seria... Quando a gente é vaidoso, né, o ego tem uma autoestima ou a baixa estima, é complexo de inferioridade, se diria no meu tempo. Né? Tem essa expressão que, de repente, já é fora de moda. Complexo de inferioridade. Então, devido a essa ignorância, por que essa ignorância? Porque aquilo que nós somos a proximidade daquilo que nós somos, na verdade, não existe proximidade. Aquilo que nós somos pervade os upadis. Os upadis existem dentro do âmbito daquilo que nós somos, que é a consciência. Né? Aí, essas cores
esses atributos, né, o vermelhidão da rosa que é transferido para o cristal. Então, devido, né, ao fato de que nós somos aquilo que pervade os três corpos, e os três corpos eles são constituições com atributos, qualidades, etc. Então, essas qualidades e atributos aparecem como transferidas para essa consciência que nós somos. Aí a consciência começa a pensar que ela é vermelha ou azul, dependendo do objeto, né, que vai colori-lo, né? No caso da analogia do cristal. Então, são analogias aparentemente simples. A pessoa diz, pô, Vedanta é uma coisa simples, entendeu? Mas o ponto simplesmente que é muito, muito sutil, embora seja muito, muito simples, né? Porque a tendência é que nós, a consciência, nos identificamos com os três corpos, os cinco koshas, com todos os tipos possíveis de upadis, né? A gente se percebe como intelecto, a gente se percebe como nossas experiências, né? A gente se define, etc. Então, nada disso pertence ao Atman, tudo isso pertence ao Sukshma Sharira. Quando dizemos que uma pessoa fez uma ação boa ou má, ou seu pensamento é mau ou nobre, ou que ela está desfrutando ou sofrendo, curtindo ou sofrendo, cada vez nós queremos dizer, na verdade, nós estamos nos referindo ao seu corpo, não ao seu ser. Eu citei esse comentário, esse exemplo do Ramji, naquele período que o Ramji dizia, você não podia perguntar a ele, como é que você está, cara? Ele dizia, a pergunta é essa, cara, eu estou sempre bem, eu sou inteiro, completo, entendeu? Cheio, eu sou o ser, aquilo que é sempre não limitado, entendeu? Então, não, a gente deve compreender quando a gente se refere aos três corpos, né? Ao corpo sutil, ao corpo físico, né? Como você está se sentindo hoje, né? Aí você pode dizer assim, ok, se explique melhor. Você se refere como eu me sinto fisicamente, emocionalmente, mentalmente ou intelectualmente? Né? Você pode até desmembrar, né? Mas eu estou me referindo ao quê? Aos meus instrumentos de experiência, né? Como os meus instrumentos, né? Eles estão processando experiência, né? Mas aí a gente pode dizer que tudo isso é ignorância, porque, na verdade, o eu, ele não é sujeito a nenhuma dessas experiências referentes a esses diferentes koshas, entendeu? Esse eu é livre e independente dos koshas. Então, isso aqui é a discriminação que nós precisamos, né, nos aprofundar até que isso permaneça sempre claro. Muito embora a gente continue dizendo, putz, grila, estou com uma dor de barriga. Você já ouviu dizer o ser pleno sentir dor de barriga? Não, a gente sabe. O corpo físico está com dor de barriga, que tomou chocolate quente, etc. Né? O verso 23. Percebe-se que o apego, o desejo, a felicidade, a dor e outros sentimentos semelhantes existem enquanto a mente ou o intelecto funciona. Eles não são percebidos no sono profundo, quando a mente deixa de existir. Por isso, eles pertencem à mente apenas, e não ao ser. Então, essa é uma outra lógica, né, apresentada pelo Vedanta, utilizando os ensinamentos dos três estados, né, o de vigília, o de sono profundo e o de sonho. Né? A gente sabe que o jiva ele tem essa tendência de se apegar. Isso é que se chama, isso é que define, né, esse termo samsara. Samsara nada mais é do que uma condição psicológica na qual o indivíduo jiva ele transaciona com o campo dos objetos e acaba se desenvolvendo apego e dependência dos objetos do campo. Né? Aí o desejo, a aversão, e aí os movimentos, os sentimentos de prazeres e dores ocorrem na medida que a gente, né, consegue atrair os nossos objetos de desejos ou não.
percebe-se que o apego, o desejo, os prazeres e as dores e muitos outros sentimentos semelhantes existem, mas somente enquanto, né, a mente e o intelecto funcionam, significa dizer somente no estado de vigília. Na verdade, não somente no estado de vigília, porque até mesmo no estado de sonho profundo, de sonho, não de sonho profundo, de sonho total, né? Existe uma tendência também de identificação e apego com aquilo que a gente quer, né? No mundo dos sonhos. Mas aqui nós estamos fazendo essa análise que é referente ao estado de sono profundo. A mente, enquanto a mente funciona, e a mente funciona no estado de vigília, e a mente funciona no estado de sonho. No sonho, a mente está ali. Entendeu? A capacidade discriminativa dessa mente não é o máximo, né? Porque se fosse realmente uma capacidade mais, né, mais profunda, mais clara, a gente poderia processar karma e desenvolver, né, mais e mais sabedoria durante o sono, né? Mas o sono não, o sono é uma projeção na qual o intelecto é muito rudimentar, a única coisa que funciona ali é a mente, que ou ela está curtindo aquele sonho, ou ela está querendo fugir do leão, do tigre, da onça, etc, etc, entendeu? Aquelas coisas que, né, os medos nossos se manifestam de modos, em geral, bem rústicos ou primários, né? E os nossos desejos, às vezes, eles se manifestam e frutificam nos sonhos também, né? Quando a gente tem aqueles sonhos maravilhosos. Então, o intelecto ele não é tão presente no mundo durante a experiência, o estado do sonho. Mas no sono profundo, a gente não tem nem a mente, né? Nem esse aspecto do nosso corpo sutil que sente, né? E que deseja, né? Ou que teme. A gente não tem nem a mente, nem o intelecto no sono profundo. Então, ambos desaparecem, né? Então, eles não são percebidos, esses sentimentos, esses apegos, esses desejos, esses medos e as felicidades, os prazeres e as dores, dependendo, né, das circunstâncias serem favoráveis ou não. Então, tudo isso desaparece no sono profundo. Por quê? Porque a mente é suspensa. Ela simplesmente deixa de existir no sono profundo. Então, o que isso nos demonstra ou indica? Isso indica simplesmente que todas essas experiências, todos esses apegos, essas dependências, essas expectativas, né, esses medos, tudo isso não pertencem ao ser, né? Eles pertencem à mente e somente à mente. Por quê? Porque essas experiências desaparecem no sono profundo. Se tudo isso, se a mente e o intelecto fossem o ser, né, o intelecto e a mente deveriam estar presentes também no estado de sono profundo, porque o ser é aquilo que é sempre presente, é sempre a única realidade, é aquilo que existe sempre, sem jamais se modificar. E nós pensamos, a nossa sobreposição é pensar assim, não, o ser, eu sei, o ser é minha mente, o ser é meu intelecto, eu sou o ser, a mente, o intelecto. O intelecto, ele se veste de ser, né? De Brahman, ele diz assim, eu sou o Brahman. Aí o teste é esse aqui, ok, se você é Brahman, intelecto, eu quero ver que você, a mente, você esteja presente em todos os 3 estados. Quero que você, né, se apresente durante o estado de sono profundo, porque o ser é aquilo que é sempre presente, Brahman é aquilo que é sempre presente, né? Mas não, eles, no estado de sono profundo, a mente e o intelecto, eles não funcionam, por isso, tudo isso, todas essas experiências mentais, intelectuais, emocionais pertencem à mente apenas, e não ao ser pleno, não à Atma. O verso 24, o brilho é a natureza do sol, a frieza é a natureza da água, o calor é a natureza do fogo. Da mesma forma, a natureza do ser pleno é Sat, existência absoluta, Chit, conhecimento absoluto, Ananda, bem-aventurança absoluta.
permanência e pureza. Ah, que bacana aqui, eles colocaram 5 features, aspectos do ser. Eles incluíram, Shankara incluiu permanência, né? Que é aquilo que é sempre presente, e pureza. Eu gosto quando, em um outro texto, eles colocam um outro aspecto do ser, que é inegabilidade. Porque quando você nega tudo, você jamais pode negar a existência, a consciência, que é permanente, que é pura e que é o único princípio que não pode ser negado, porque não existe a não existência. Você pode dizer assim, não, a gente tem que negar Brahman, então você tem que negar a existência. Quem é que vai negar a existência? Porque para negar a existência a gente tem que existir em primeiro lugar, entendeu? Então, é simplesmente um absurdo. Né? O brilho é a natureza do Sol. A gente sabe que o Sol ele ilumina através do seu brilho, né? E a frieza é a natureza da água, o calor é a natureza do fogo. Então, qual é a natureza do ser pleno? Atman, né? Satchitananda, né? Existência é consciência, o conhecimento. Veja bem que aqui o Chitta aparece como conhecimento, porque conhecimento e consciência eles são usados como sinônimo, entendeu? Existência é conhecimento. Conhecimento absoluto. E, na verdade, esse conhecimento absoluto não deve ser confundido com o conhecimento absoluto de Ishvara. Entendeu? É um princípio conhecimento absoluto que é diferente de Sattva. Sattva é um princípio, entendeu? É um princípio já manifestado a partir de Maya, é mais denso, é um fenômeno objeto, é aparentemente real, né? Esse conhecimento de Ishvara a respeito da ignorância, porque Ishvara, o conhecimento de Ishvara é a respeito da ignorância, que é essa dualidade, o universo projetado, né? Então, esse é um outro tipo de conhecimento, o conhecimento de Ishvara. O conhecimento absoluto, como eles dizem aqui, se refere à consciência pura, né? Como ele diz assim, que no final ele coloca outros dois aspectos, né? Que é a permanência e a pureza. Né? O que significa uma coisa pura? Uma coisa pura é uma coisa que é livre de qualquer tipo de inclusão. No universo a gente não encontra nada que seja livre de inclusão. Eu estudei, quando eu fiz faculdade, né, de engenharia, eu estudei metalurgia, amei metalurgia. E eu estudando os metais, etc., né, aí descobri que não existe nenhum metal puro. Todos eles, no entanto, não importa o quanto esforço eu faça para purificar uma substância, um elemento, ele está sempre, né, ele sempre tem alguma inclusão. Tenta comprar um álcool puro, entendeu? Você não consegue purificar o álcool. Entendeu? Então, não existe nada que seja exatamente puro. Por isso que essa expressão de pureza, significa que a consciência, o Brahman, que é de natureza existência absoluta, conhecimento absoluta, e ilimitação absoluta, e pureza absoluta, significa que não tem nenhuma manchinha, nem maia mancha. Porque aquilo que nós somos é um sem nada além daquilo que nós somos. É um sem o outro, um sem o segundo. Né? Então, aquilo que é um sem nada além de si mesmo, significa que não existe nada com o qual eu possa haver um relacionamento, né? Por isso que tem essa analogia, essa metáfora. De repente, né, Brahman ficou cansado dessa não dualidade, né? Ele nunca teve ninguém para se relacionar, porque não existe nenhuma inclusão nele mesmo, entendeu? Ele é puro, ele é somente ele e ele. Consciência, existência, né? Aquilo que nós somos. Né?
Então, essa palavra pureza é uma palavra que tem essas denotações de total pervasividade e total não inclusão, né? É aquilo que permanece para sempre. Então, é importante que a gente comece a pensar em termos de que, onde volta que nós estamos vendo as características do ser, ou a natureza do ser, os aspectos do ser, a gente se dê conta que nós estamos falando de nós mesmos, nos referimos a nós mesmos, entendeu? Não a nossa constituição, não os nossos 3 corpos, né? Nós estamos nos referindo a nós, Brahman, nós, a natureza chamada Brahman, nossa natureza livre e independente de tudo, né? Inclusive do agente. Nós somos livres do agente. Isso é importante a gente ficar, né, contemplando esse dado de fato, essa realidade, até que a gente possa realmente aceitá-la. Né? Tem alguém dormindo? Não, né? Isso é meditação profunda, contemplação profunda. Viu? Hoje eu estou com sono, não sei porquê, viu? Está muito sátima. O verso 25. Devido à mistura indiscriminada de, o aspecto do conhecimento da existência de Brahman. 2, a onda de pensamento do intelecto. Surge a noção eu sei. Então, existe uma mistura, né, uma inclusão, já não é simplesmente, né, o conhecimento, a existência infinitamente não limitado. No momento que a consciência, né, ela entra em associação com Maya, ou Maya começa a operar, digamos assim, aí ocorre uma mistura entre o aspecto conhecimento, existência, o conhecimento da existência, o aspecto conhecimento da existência, o aspecto chit, de Sat Chitananda. Nós temos Sat, existência, Chit, consciência, conhecimento, e Ananta. Então, devido a uma mistura, uma confusão, uma mistura indiscriminada do aspecto Chit, que é consciência, conhecimento. Esse aspecto Chit da existência, veja bem, a gente pode dizer o aspecto existência da consciência ou o aspecto consciência da existência, porque consciência e existência são sinônimos. Então, nós estamos tentando exaltar diferentes aspectos da natureza daquilo que nós somos, o ser, existência e conhecimento ou consciência. Okay? Então, devido a uma mistura desse aspecto conhecimento, né, inerente a Brahman, consciência inerente a Brahman, e a onda de pensamento do intelecto, surge a noção eu sei. Por quê? Porque o eu sei, né, é uma expressão de Sattva, uma expressão aquele aspecto nosso, né, como indivíduo, que não, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou bom. Então, a consciência, né, a consciência que, no caso de outros animais, ela sendo menos sofisticada, menos inteligente, ela simplesmente percebe o meio ambiente e responde aos estímulos, né, instintivamente, intuitivamente, né? Mas no caso do jiva humano, nós temos esse fenômeno do intelecto, que é o intelecto eu sou e eu sei que eu sou, né? E eu sei que eu sei, né? Quando a gente fala assim, não, eu sei que eu existo, né? Os outros animais existem, aí o jiva também existe, mas ele fala assim, e eu sei que eu existo. Eu sei que eu existo. Então, quando você fala eu sei, é simplesmente uma expressão desse aspecto chit da existência, de Brahman. Chit se manifesta no jiva com esse pensamento eu sei, né? Que eu preciso desse princípio conhecimento para realmente dizer assim, não, eu sei que eu sei que eu existo, né? Então, repetindo,
Devido à mistura indiscriminada do aspecto da consciência, né, da existência, ou de Brahman, de Atman, e os pensamentos do intelecto, surge a noção eu sei. Então, nós temos dois fatores. Um é Brahman, expresso como conhecimento, associado com o intelecto, né? O intelecto, o que é o intelecto? É o pensamento eu sou, né? O eu sou, associado com o aspecto consciência de Brahman, produz o quê? E eu sei. Eu sei. Né? Que é essa experiência de todos nós. Não, eu sei. Não, deixa eu te explicar. Não, eu sei. I know. Em inglês, I know. Todo mundo gosta de dizer eu sei, né? Não, mas eu posso, eu sei já, mas eu posso te explicar melhor se você quiser. Né? Então, esse eu sou, ele desenvolve esse pensamento, eu sei melhor do que qualquer outra pessoa, né? Esse é o ego. A natureza do Atma é Sat e Chit, que é absoluta. Sem tempo. O que significa absoluta? Essa palavra absoluta precisa ser também, né, compreendida um pouco. Quando a gente diz Sat, é existência, e Chit é a consciência ou conhecimento. Sat, por exemplo, a existência. So, tudo que a gente conhece aqui existe, né? Isso existe, tudo existe. Mas a existência de todos esses objetos de mídia são existências relativas. Elas são relativas porque elas são temporais, elas têm um início e um fim, e porque elas não desfrutam de uma existência independente. A existência de todos os objetos de mídia são existências dependentes, ok? So, esse copo depende de diversos fatores, né? Que regressivamente a gente vai, né? Isso aqui é areia, isso e aquilo, aí quando a gente vê, a gente chega a Maya, não. A causa realmente desse copo é Maya, ou as três gunas, etc. Então, esse copo, ele desfruta de uma existência que depende de tantos fatores e que, no final das contas, depende de quê? De Brahman, depende de Satchitananda, depende de mim, o observador. Então, isso aqui possui uma existência, desfruta uma existência relativa, não absoluta, né? Mas existe um princípio, que é o princípio, a consciência, o conhecimento, a existência do observador, dentro do qual, né, todos esses objetos, né, eles aparecem relativamente ou aparentemente, eles aparecem, né? Então, essa consciência é a única, é o único Chit absoluto, né? Onde é que eu estou? Qual é o verso? 25. Então, do mesmo modo, quando nós falamos sobre o Sat e o Chit, a mesma coisa, né? Chit, conhecimento, né? Todo conhecimento que a gente tem é conhecimento relativo, né? Tudo é relativo. Sempre depende de tantos, né? Depende do contexto, depende disso, depende daquilo, entendeu? E as coisas estão sempre modificando, e quando nós nos referimos ao conhecimento do Jiva, então, é tão relativo, né? O Shwara já tem um conhecimento mais preciso, né, de tudo isso, muito embora seja um conhecimento a respeito daquilo que não é a realidade, né? E o Jiva, por outro lado, tem a possibilidade de haver o conhecimento daquilo que é a realidade. É aí que o Jiva, às vezes, né, ele se torna nobre e diz assim, eu sou superior do que o Shwara, que eu posso saber o absoluto, né? A natureza do Atma é Sat e Chit, que é absoluta, sem tempo e sem espaço. O comportamento da mente é sempre limitado ao tempo e espaço. Quando obtemos Atma Jnana, que é self-knowledge, autoconhecimento, quando obtemos o autoconhecimento, só existe o conhecimento.
quando nós obtemos o conhecimento do ser, eu sou o ser, quando nós obtemos o Atmayana, o autoconhecimento, eu sou o ser, só existe o ser. Por quê? Porque quando o Jiva se dá conta que eu sou o ser, aí ele compreende que, na verdade, só existe o ser, só existe esse conhecimento. Somente existe esse conhecimento. E esse conhecimento, essa existência, ela aparece como Jiva. O Jiva, né, ele se identifica, né, com esse fenômeno, até que ele compreenda que só existe realmente Yana. Mas nenhum aluno e nada a aprender. Aí ele faz uma referência, e não existe o aluno, não existe o professor, não existe ensinamento, só existe Brahman, Brahman, consciência, existência, única realidade. Nada existe. Esses são todos conceitos, né, que precisam ser bem contextualizados, né, porque existem pessoas que vão por aí pregando esses ensinamentos finais dos Upanishads, né, dizendo, não existe nada, não existe professor, não existe ensinamento, não existe aluno, não existe ignorância, não existe sofrimento, não existe dor. Aí eu falo, professor, mas tá doendo aqui. Não, cara, se toca, não existe o sofrimento, né? Ótimo, tudo bem. O cara pagou $100 e saiu satisfeito. Só quando nós obtemos autoconhecimento, só há o conhecimento, só há Brahman, só existe esse conhecimento. Nenhum aluno e nada a aprender. O puro Atman, o puro ser, não tem nenhuma das fraquezas da mente, manas. Né? O puro ser não tem nenhuma das fraquezas de manas. As fraquezas nada mais são do que os defeitos, as limitações. Né? Tudo que existe nesse universo, não existe nada realmente. A fraqueza é em oposição à fortitude, né? Solididade, ou solidez, né? De Brahman, aquilo que, né? Que é o oposto de weak, de fraco, né? Então, não existe nenhuma dessas fraquezas humanas da mente, etc. É por isso que ele não pensa, eu sei. Que legal, né? Não tinha lido isso. Por isso que ele não pensa nem eu sei, pensar assim, eu sei, eu sou e eu sei, né? É fraqueza, né? Fraqueza significa dizer, né? Significa o ego, né? O ego que pensa que ele sabe, etc. A gente não sabe nada. A única coisa que a gente pode saber é aquilo que acaba com Jiva e que permanece somente como Yana, né? Como consciência, como Satit, Ananda, né? Então, o indivíduo que ele se torna Satitananda, em geral, ele perde essa vaidade, essa arrogância de achar que ele sabe as coisas, entendeu? Em geral, né? De vez em quando ele tem umas crises, umas recaídas de eu sei. O Atma puro não tem nenhuma dessas fraquezas de manas da mente. É por isso que ele não pensa, eu sei. É a fraqueza da mente, né? O que é a fraqueza da mente? Ele se refere ao ego, né? Que causa a ignorância e faz alguém pensar, eu sei. Quanto mais sábio a gente se torna, mais a gente se dá conta que a gente não sabe praticamente nada, né? A única coisa que a gente pode realmente saber é a nossa real natureza, né? O único conhecimento que uma vez, né, claro, firme, sempre presente, ele simplesmente ele é absoluto, porque é o conhecimento a respeito daquilo que é absoluto, a única realidade, aquilo que é sempre presente, etc, etc. Então, esse conhecimento é um conhecimento que não é o ego dizendo, eu sou o iluminado agora. Não. Esse conhecimento é o conhecimento a respeito daquilo que é Brahman, e ele é equivalente a Brahman,
E ele não possui essas fraquezas chamadas as vaidades do ego, entendeu? Que começa a dizer por aí, eu sou o iluminado, eu sou o Brahman. Né? Não, essa é a fraqueza da mente, a fraqueza do ego que causa a ignorância e faz alguém pensar, eu sou o cara, eu sei. E agora eu sou. Eu tenho esse conhecimento espiritual. Venham todos que eu vou iluminar todos vocês. Eu estou brincando disso, mas eu tive essa crise, né, de gurudice em 2011, 2012. E aí eu abri um website e comecei a produzir vídeo. Eu queria que as pessoas viessem. Eu queria iluminar as pessoas. Mesmo depois que você reconhece quem você é, você ainda tem essas crises, né? Crise de doença da iluminação, é chamada. Ainda bem que doença da iluminação, o James, não sei se o James é que inventou essa história de doença da iluminação, ou ele picked it from Pisor de Dayananda ou desses outros Mahatmas da nossa tradição, né? Mas a coisa legal dessa doença de iluminação, que eu tive algumas conversas com o Ramji sobre isso, ele falou assim, putz, isso é a coisa mais comum. É difícil uma pessoa que não sofra de doença de iluminação no início, entendeu? Aí ele falou, eu fiquei sabendo de uma conversa de um outro amigo meu, que ele, o James Schwartz e a Sundari, a mulher dele, né, ela tirava onda de Ramji porque uma vez uma pessoa perguntou ao Ramji, mas Ramji, você que fala tanto dessa doença da iluminação, etc., pô, você sofreu da doença da iluminação? Você também teve esse problema? Aí ele falou, claro. É por isso que eu sou um esperto. Por isso que eu sou um expert, né? Aí ele conta que ele sofreu da doença da iluminação, ele saiu da Índia, ele foi para a Califórnia, São Francisco, imediatamente ele construiu um asha e ele começou a querer iluminar todo mundo, né? E ele conseguiu, né, atrair as pessoas, etc. E aí foi indo, aí deu um monte de karma, um monte de confusão. No final ele chutou o balde e foi embora morar sozinho lá em Montana, numa cabanazinha, muitos anos, pescando peixe vegetariano, que tinha um rio ali que tinha peixe vegetariano. E ele... Aí eu fiquei sabendo através de um amigo meu que a Sundari tira a onda de Ramji, porque Ramji, você pensa que você é esse Mahatma famoso agora, isso aqui. Eu sou superior a você? Mas por quê? Porque eu não sofri de doença de iluminação, você sofreu. Atma, verso 26. Atma nunca faz nada. O Atma é eterno. Ele é o próprio conhecimento, a consciência. E não é afetado pelos pensamentos mentais e as ações físicas. O intelecto não tem capacidade de experimentar esse eu sei. O intelecto não tem capacidade de experimentar eu sei. Mas a individualidade do Jiva em nós, em sua ignorância da sua verdade natureza, se identifica falsamente com o corpo-mente e intelecto, e pensa por ilusão que ele mesmo é o que vê e o que conhece. Então, o que esse verso está querendo dizer de novo, né? Essas subtleties, essas sutilezas, né? de distinção. Né? Está dizendo que o ser nunca faz nada. Está dizendo que ele é o próprio conhecimento. É o conhecimento, é o princípio conhecimento, é o princípio consciência, né? E ele não é afetado pelos pensamentos mentais e as ações físicas. Tudo bem, até aí nós né, não temos nenhuma dificuldade de compreender essa passagem, né? O Atma é livre, independente dos pensamentos, das ações, etc. Aí ele diz, o intelecto não tem capacidade de experimentar esse eu sei.
Então, esse eu sei que ocorre no intelecto, na verdade, ocorre no intelecto, mas não ocorre realmente no intelecto. Entendeu? Por quê? Porque o intelecto é matéria inerte. Tudo que existe, né, nesses três mundos é energia barra matéria. E toda a matéria desse universo é inerte. Toda essa matéria ela não é realmente senciente. Nem mesmo o intelecto ele é autoconsciente. Ele é um mero refletor. Entendeu? Então, aonde esse pensamento que eu sou e eu sei, ele ocorre no intelecto, o intelecto se apossessa dele e diga assim, eu tenho luz própria, eu tenho autoconsciência, entendeu? Eu estou brilhando por mim mesmo. Então, é isso que nós fazemos, entendeu? Esse intelecto, esse ego, ele se apossessa de alguma coisa que realmente não pertence a ele, entendeu? Então, é isso que esse verso está apontando aqui. Esse intelecto não tem a capacidade de realmente dizer esse eu sei, sou eu, a fonte, conhecimento. Mas o que ocorre? Esse fenômeno chamado a individualidade do Jiva, né, esse pensamento, né, que diz eu, né, o corpo-mente, né, essa individualidade do Jiva, essa individualidade do Jiva que existe em nós, em sua ignorância, devido à ignorância da nossa real natureza, devido à ignorância daquilo que nós realmente somos, né? A gente se identifica com o intelecto, aí a gente começa a viajar, imaginar que nós, o intelecto, nós, o ego, somos autoconscientes, nós temos uma fonte, né? Nós autogeneramos essa consciência, esse conhecimento, eu sou e eu sei, ele pertence ao intelecto. Não. O que o verso está dizendo é que isso é ignorância. A ignorância da nossa real natureza faz com que a gente se identifique com o intelecto, com os três corpos, com corpo, mente e intelecto complexo. Corpo, mente e intelecto complexo é devido a essa ignorância que faz com que nós nos identifiquemos com esse aparato, corpo-mente. E pensa, por ilusão, por fantasia, né, por desilusão ou por ignorância, que ele mesmo é que vê, ele mesmo é que conhece. Veja, a gente sempre diz que é o Jiva que conhece, o Jiva que experimenta, sim. Mas o que é o Jiva? Aí que é o ponto de tudo. O que é o Jiva? Né? O Jiva, essa entidade, é aquilo que experiencia. Mas aí é que a distinção, o Jiva não é o corpo sutil, é importantíssimo. É uma distinção que eu gosto de fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Porque se a gente começa a imaginar que o Jiva é o corpo sutil, porque muitas vezes nós colocamos, o Vedanta coloca nesses termos por questões didáticas, mas o Jiva não é o corpo sutil. O corpo sutil é matéria, é energia, é um aparato refletor, é um aparato que permite a consciência de brilhar. E aí, quando brilha, ela produz esse fenômeno chamado consciência individual humana. Essa consciência individual humana, ela não é, ela aparece como Jiva. Os três corpos não são Jivas, por quê? O Jiva é uma entidade consciente, uma consciência humana ou uma consciência refletida, uma consciência secundária, como a gente queira colocar. Mas existe uma senciência nesse fenômeno chamado Jiva. E essa senciência não pertence ao corpo sutil, porque o corpo sutil é matéria inerte. Do mesmo modo que o corpo causal é matéria inerte, o corpo sutil é matéria inerte. Nesse mundo chamado Mithya Samsara, tudo é matéria inerte. A gente diz, mas existem os objetos que são sencientes.
Mas a senciência dos seres vivos não pertencem à estrutura três corpos desses objetos sencientes. A senciência é um fenômeno que ocorre como produto da consciência em associação com o corpo sutil desses seres sencientes. Você está acompanhando, querida? Está com sono hoje? Vai dar mais. Repetir esse final aí? Sim. Qual é o verso? Onde é que a gente está com esse verso? Esse é um ponto importante, eu quero enfatizá-lo. Qual é o verso? 26. 26, né? A individualidade do Jiva, que existe em nós, em nossa ignorância, da nossa verdadeira natureza, né, é que faz com que a gente se identifique equivocadamente com a matéria, com os três corpos, né? Então, esse Jiva, que não é os três corpos, entendeu? Ele é simplesmente o reflexo da consciência no corpo sutil, e o corpo sutil ele precisa estar associado com o corpo físico, né? Esse Jiva, por que esse Jiva ele pode reconhecer e reivindicar a sua natureza como Brahman? Porque ele não é matéria. Ele não é matéria. Ele não é matéria sutil, ele não é matéria densa. Ele é a consciência individual humana, ou a consciência refletida, cuja natureza é consciência. You understand? Por isso que aqui ele diz assim, ó, qual é o verso? É o 26. Mas a individualidade, o intelecto, ele não tem capacidade realmente de poder dizer, ele não pode dizer que eu sei. O intelecto aqui. Veja bem, o intelecto, muitas vezes a gente diz, o intelecto é o Jiva. Não, o Jiva é a consciência refletida, ou a consciência que brilha no intelecto, que é uma das funções do corpo sutil. A função mais sutil do corpo sutil. Buda, o intelecto, não tem realmente a capacidade de poder dizer eu sei, porque esse conhecimento pertence a Brahman, não ao intelecto. Mas veja bem agora a conclusão de tudo isso. Mas a individualidade Jiva, chamada Jiva, essa identificação errônea, de eu sou o indivíduo, o que define o indivíduo? O que define o indivíduo é essa construção corpo-mente que é separada da sua construção corpo-mente, a individualidade, a identificação com esse aparato no qual essa senciência ocorre. Eu me identifico com o meu espelho refletor, com o meu corpo físico, etc, etc. Então, aqui está dizendo que, mas a individualidade Jiva em nós, em sua ignorância da sua verdadeira natureza, se identifica falsamente com o corpo, né? O corpo sutil, com o intelecto, etc. Então, o Jiva se identifica com o corpo sutil, se identifica com as suas noções intelectuais, com os seus sentimentos, com os seus pranas, com o seu corpo físico. O Jiva, esse fenômeno, que não tem nada a ver com os três corpos, devido à proximidade dos três corpos, ele se define através dos seus corpos e se identifica com os três corpos. Aí aqui a gente entra nessa parte que diz assim, em sua ignorância, mas a individualidade Jiva em nós, em sua ignorância da verdadeira natureza dele mesmo, se identifica falsamente com o corpo, mente e intelecto, esse complexo, corpo, mente e intelecto. E pensa equivocadamente que ele mesmo é o que vê, o que conhece. Então, no momento que esse Jiva se identifica com matéria, com o intelecto, ele se torna um indivíduo. Quando ele se torna um indivíduo, ele se sente limitado, ele se sente temporal, né? O início, o fim, etc, etc, limitado por aquilo que conhece, etc. E ele assume, né, que ele tem luz própria.
né? Essa identificação com aquilo que é temporal, aquilo que é limitante, aquilo que é um upadi, faz com que aquilo que o jiva é, consciência, existência infinitamente limitada, caia numa ignorância chamada vidya e acredite que ele é o jiva individual. Entendeu? O jiva individual, né? Enquanto que o jiva individual, basta que essa ignorância seja removida e ele se dá conta que ele é Brahman, porque a natureza do jiva é consciência e é existência, e não é limitada a esse aparato refletor. Esse aparato refletor, ele vai condicionar o intelecto, a mente desse indivíduo, dessa construção, mas o jiva, em sua natureza, ele é Brahman. Mas até o momento, até quando ele permaneça identificado falsamente como indivíduo, né, ignorante da natureza sua, né, identificado com o corpo, mente e intelecto, ele pensa que ele mesmo vê e ele mesmo conhece. Então, esse jiva sob esse spell, esse poder de Maya, ele se torna ignorante, se identifica com o corpo e ele pensa que possui luz própria. Ele, na verdade, possui luz própria, mas não como os três corpos. Os três corpos são matéria inerte. Aquilo que realmente é a sua natureza possui luz própria, entendeu? Porque a natureza do Jiva é Satchitananda. Jiva Atma é Paramatma, né? Tatvamasi. Mas a menos que o Jiva saiba que ele é Brahman, ele vai pensar que ele é um indivíduo e que o indivíduo possui a sua própria fonte de existência e consciência. A loucura de tudo isso é que o Jiva, na verdade, ele é Brahman e ele é essa fonte de existência, consciência infinita, mas desde que ele seja identificado como um indivíduo, né, definido através dos três corpos, ele não pode realmente, né, fazer essa declaração. Essa declaração é totalmente ignorante, porque os três corpos, eles são matéria inerte, eles não possuem nenhuma luz própria, eles não possuem nenhuma existência própria. Toda luz e existência é emprestada por Brahman. A menos que o Jiva compreenda que o Jiva não é Jiva, mas é Brahman, ele vive na ilusão de que ele é os três corpos e os três corpos possuem existência própria e consciência própria. Esse é o ponto. Não sei se eu fiz mais confusão do que clareza aqui. É meio sutil isso. Esse é um ensinamento muito sutil. Tudo bem aí? Ok. O verso 27. Assim como alguém considera uma mera corda como uma cobra e é tomado pelo medo por causa da ilusão e teme tocá-la, o Jiva, devido ao pensamento de que ele é um ser humano, né, e não o próprio Brahman, ele é dominado por medo. O Jiva é Brahman, mas devido à ilusão, né, ele pensa que ele é o quê? Ele é um indivíduo, né? Ele é os três corpos, ele é um ser humano, né? Ele não sabe que ele é simplesmente existência e consciência. Devido a esse pensamento, do mesmo modo que a gente pode, né, considerar uma mera corda como uma cobra e permanecer traumatizado e paralisado de medo, né? Brahman, né, ou indivíduo Jiva,
devido a esse pensamento de que eu sou os três corpos, né, ele pensa que os três corpos, né, nessa analogia, que seja a cobra, né, porque como os três corpos, o medo é grande, a insegurança é grande, né, oh meu Deus, né, eu vou morrer. Né? Então, ele fica paralisado de medo devido a esse equívoco de identidade, né? Devido ao pensamento de que ele é um ser humano e não o próprio Brahman, ele permanece paralisado e dominado pelo medo. Essa é a problemática nossa. Natalina, pelo menos você está totalmente comigo hoje, hein? Eu estou tendo a sensação de que eu estou perdendo vocês hoje aqui. Não? 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 Estaremos juntos em sonhos. O Jiva, devido ao pensamento de que ele é um ser humano e não o próprio Brahman, ele permanece paralisado e dominado pelo medo. Mas quando ele aprende com o Jnana definitivo, o que é Jnana definitivo? É esse conhecimento, esse autoconhecimento firme e sempre estável e presente, né? Esse é o firme Jnana, né? O Jnana definitivo, aquele Jnana que, uma vez que ele esteja bem estabelecido na mente, ele não é esquecido de novo e de novo, né? Quando ele aprende com Jnana definitivo, esse Jnana claro e firme, que ele é o próprio Brahman, ele fica acima dessas reações e para de temer as coisas, né? Ele para de temer, porque ele vê, eu sou Brahman, eu sou a única realidade, né? Eu sou aquilo que, né, dentro do qual todo esse universo, né, aparece e desaparece, eu sou o substrato de tudo, a essência de tudo, na verdade só existe eu e somente eu. Então, o medo ele vai se dissipando, né, com o autoconhecimento. À medida que esse conhecimento ele se torna sempre mais claro e presente, o indivíduo começa a viver com menos e menos medo, porque ele reconheceu firmemente de que ele não é a construção corpo-mente. É como se ele tivesse removido essa ignorância, né, que paralisava o viajante, de medo, né? O medo da cobra que não existia, né? Medo da minha individualidade humana, medo da minha mortalidade humana, né? Devido a esse equívoco de identidade, né? Eu sou os três corpos, portanto eu estou paralisado de medo. Por quê? Porque a morte vai me pegar, né? A morte vai pegar todos os vivos, né? Não tem jeito. Ok, vamos dar uma paradinha. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti